dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu posso dizer que já tenho lugar cativo aqui nesse evento todo ano. Me coube falar um pouquinho sobre como é que é o raciocínio diante desse paciente que chega no consultório com uma lesão em vidro fosco ou semissólida. Se vocês puderem botar só a apresentação. E é um tema super interessante porque, da mesma forma que a gente cada vez mais vê esses pacientes, a gente estuda, mais as dúvidas aparecem, mais as discussões aumentam, mais a gente precisa estar atento para tomar a melhor conduta frente ao caso. Então vamos lá, esse é meu possível conflito de interesse, nada com essa apresentação. Bom, uma rápida introdução, o que eu vou falar aqui na aula sobre hoje é sobre dois tipos de adenocarcinomas. Os adenocarcinomas precoces, que são adenocarcinoma in situ, e o adenocarcinoma minimamente invasivo. Existe uma definição patológica, certo? Então, isso aqui é a definição patológica de um adenocarcinoma in situ, e a diferença de um para o outro é principalmente a presença de uma invasão estromal, que no caso do adenocarcinoma minimamente invasivo tem que ser menor do que 5 centímetros. A gente sabe que existe uma correlação, sim, entre o achado tomográfico e a patologia, e felizmente isso nos ajuda a tomar uma conduta frente ao caso. Então, geralmente, os adenocarcinomas in situ se apresentam como um vidro fosco completo e o adenocarcinoma minimamente invasivo já existe algum tipo de componente sólido. A aula eu preparei baseada em casos clínicos e, dentro desses casos clínicos, discutir as duas principais questões, que é como fazer esse diagnóstico dessa doença, muitas vezes sem poder ou sem fazer a biópsia. E no outro caso tudo bem, você sabe qual é o provável diagnóstico, mas quando indicar o tratamento cirúrgico. São casos clínicos, cenários bem pontuais, eu vou até pedir a participação de vocês com o erguer das mãos, são coisas bem rápidas. O primeiro caso é um paciente de 67 anos, sexo feminino, antecedente de câncer de mama em 2008, vinha em segmento oncológico, e foi visto um vidro fosco, um nódulo em vidro fosco de 1,1 centímetro, que persistiu em 3 meses, mas estava estável. O vídeo eu botei aqui bem aumentado aqui, porque realmente eu vou mostrar aqui para vocês essa lesão. Então, tem algumas alterações aqui pleuropulmonares e ele aparece bem aqui. É esse aqui, um nódulo em vidro fosco de 1,1 centímetros. Adiantando para vocês que tinha uma imagem que parecia um componente sólido ali, mas olhando em outras reconstruções, isso aí era vaso, então era 100% vidro fosco. Então, 100% vidro fosco, 1,1 centímetros, persistente e estável, uma tomografia de 3 meses. Quem faria uma nova tomografia em 6 a 12 meses? Quem faria uma biópsia percutânea? Quem operaria essa paciente? Pois bem, essa paciente foi operada, feita uma segmentectomia anatômica, e a anatomia patológica mostrou que era uma fibroelastose pleuropulmonar, ou seja, ela não precisava de cirurgia. O objetivo é justamente trazer casos que fujam do que a maioria pensa. Caso 2, tem um objetivo isso, vocês vão ver. Caso 2, paciente de 66 anos, sexo feminino, um quadro de tosse seca e um achado tomográfico de um nódulo semissólido de 11 milímetros, que tinha um componente sólido de 6 milímetros, certo? Numa tomografia após 3 meses, houve um aumento desse componente sólido, praticamente a lesão tornou-se 100% sólida com 12 milímetros. Então, essa é a lesão no corte axial, ela vai aparecer aqui. Então, essa é a lesão, essa é a tomografia mais recente. Certo? Estamos sofrendo um pouquinho disso aqui, viu? Se puder passar para mim o próximo. Aí, então vamos lá.
Quem faria uma tomografia, nesse caso, repetir essa tomografia em 3 a 6 meses? Um nódulo sólido, um componente sólido que cresceu, praticamente um nódulo totalmente sólido em 12 meses. Antes disso, quem faria um PET para esse paciente? Nódulo sólido, 12 milímetros, PET. PET, ela fez um PET 1.2 SUV. Quem faria, nesse momento, uma nova tomografia em 3 a 6 meses? Quem faria uma biópsia? Quem faria a cirurgia? Não, às vezes acertar, na verdade. Essa paciente também foi operada, foi feita uma segmentectomia em punha nesse caso, né, porque caso viesse positivo, provavelmente a cirurgia seria uma lobectomia, e a congelação foi negativa para a neoplasia e os achados anátomos patológicos também foram compatíveis com alguma doença benigna e não tinha neoplasia. Então, o objetivo desses casos justamente é mostrar que nem todos os pacientes, apesar de a gente ter isso na cabeça de que os pacientes que têm um vidro fosco e evoluem precisam eventualmente de uma cirurgia, a gente não precisa indicar essa conduta, a gente precisa entender a história natural da doença. Então, o que vai nos levar a tomar uma melhor decisão é entender qual é a história natural. Então, essa é a evolução de um adenocarcinoma precoce que inicia-se com um vidro fosco, passa para uma lesão semissólida e esse componente sólido vai aumentando. Mas a verdade é que a maioria desses vidros foscos, eles não vão progredir. A gente sabe que com alguns dados da literatura, variando um pouquinho em que momento esse vidro fosco foi identificado, se com um tamanho menor ou um tamanho maior, 10 a 25% eles vão crescer ou vão apresentar algum componente sólido, mas isso só acontece com um tempo mais prolongado, com 1 a 3 anos. Foi visto no Nelson Trial que 28% dos nódulos em vidro fosco que foram ressecados, 85% tinham adenocarcinoma in situ, mas nenhum paciente que tinha o vidro fosco foi a óbito por conta de câncer de pulmão. Ou seja, é uma doença que a gente pode ter ela sob controle. E uma informação importante, até que Flávio comentou, é que mesmo os nódulos semissólidos, eles podem regredir. E esse é um dado de um programa de screening italiano que mostrou que 11% dos nódulos semissólidos que tinham componente sólido de menor de 5 milímetros, eles regrediram. Então, a verdade é que nós temos tempo para tomar uma decisão. E o que eu tirei desses 2 casos que eu apresentei é que provavelmente uma decisão precipitada levou o paciente a uma cirurgia que não houve complicações, mas que certamente não era necessário naquele momento. Então, essa é a história que a gente tem que ter em mente para concluir se o paciente tem uma maior ou menor chance de ter um adenocarcinoma precoce. Eu trago um outro caso, paciente de 65 anos, assintomática, bom performance status, com achado incidental de um nódulo em vidro fosco no lobo inferior esquerdo, que apresentou um crescimento em um ano de 10 para 13 milímetros. Se assemelha até ao caso que foi apresentado, certo? Numa situação como essa, um paciente, então, que teve um período maior de observação, houve um crescimento do nódulo, não só um crescimento, uma persistência e crescimento do nódulo, que nesse caso faria uma tomografia em 6 a 12 meses. Quem faria uma biópsia percutânea? Quem faria a cirurgia? Espero não estar desencorajando vocês. Bom, então, paciente com nódulo que cresceu, persistiu e cresceu com um período de 1 ano, ou seja, um período compatível com a evolução natural da doença. Essa paciente foi operada, foi uma lobectomia inferior esquerda e veio um adenocarcinoma in situ. Mas o que eu queria chamar aqui é, será que essa paciente com um adenocarcinoma in situ realmente precisava fazer uma lobectomia? Caso 4, paciente de 69 anos, já tinha tido uma lobectomia média há 5 anos por um adenocarcinoma invasivo, apresentou um nódulo em vidro fosco no lobo superior esquerdo, que progrediu em 5 anos de 6 para 12 milímetros, sem aparecimento de componente sólido, ou seja, compatível com a evolução de um adenocarcinoma precoce. Quem repetiria a tomografia em 6 a 12 meses? Quem faria uma biópsia percutânea?
Quem operaria esse paciente? Muito bem. Foi feita a cirurgia. Nesse caso, todos os indícios radiológicos de evolução que eram adenocarcinoma in situ. Fizemos a cirurgia que fosse mais simples para esse paciente. Foi feita uma marcação na tomografia, foi feita uma segmentectomia em cunha, era um adenocarcinoma de 10 milímetros com margens de 15 milímetros. Um outro caso, paciente de 75 anos, ex-tabagista, crescimento de um nódulo in vitro fosco que apresentou um crescimento de 9 para 15 milímetros e foi descrito o aparecimento de um componente sólido de 5 milímetros em um período de 4 anos. Ou seja, mais uma vez, respeitando a evolução natural da doença. Quem faria tomografia em 6 a 12 meses? Quem faria biópsia? Quem operaria? Foi feita uma segmentectomia anatômica com amostragem linfonodal, era um adenocarcinoma minimamente invasivo. O componente invasivo tinha 4 milímetros, então, e os linfonodos eram negativos. Um outro caso, paciente de 63 anos, achado incidental de nódulo in vitro fosco de 23 milímetros na primeira tomografia no lobo superior direito, que persistiu e estava estável com tomografia após 3 meses. Então, ou seja, nós agora estamos tomando uma decisão com 3 meses, tomografia de 3 meses. Essa aqui era a lesão na última tomografia. Quem faria uma nova tomografia em 6 a 12 meses? Quem faria biópsia percutânea? Quem operaria essa paciente? Essa paciente foi operada, segmentectomia anatômica, adenocarcinoma in situ de 2,2 centímetros, margem de 2,5 centímetros. E aí, então, vejam que nas diversas situações clínicas, nós não temos exatamente um consenso, né? Então, a primeira pergunta que nós temos que responder é: essa paciente tem um provável adenocarcinoma in situ ou minimamente invasivo? Muitas vezes a gente não vai ter a biópsia para poder responder. E eu levanto aqui quantos cirurgiões aqui da sala fazem biópsia para indicar a cirurgia num adenocarcinoma in situ ou minimamente invasivo? 2 cirurgiões. Então, isso não é e 3 cirurgiões. Então, isso não é uma rotina fazer biópsia nesses casos, apesar de que é factível. Então, a gente precisa selecionar qual é o caso que a gente vai operar, porque a gente sabe que essa lesão pode progredir para uma lesão invasiva e a gente não quer operar quando chegar nesse momento, porque já numa lesão invasiva, muitas vezes a cirurgia que vai ser necessária vai ser uma lobectomia, e se a gente intervir antes disso, a gente pode oferecer ao paciente uma cirurgia com poupadora de pulmão, uma ressecção sublobar anatômica ou não. Então, existem alguns critérios que nos fazem tomar essa decisão. A primeira é um crescimento, né? Então, um vidro fosco que cresce, mesmo que ele seja 100% vidro fosco, quando ele cresce, ele já tem uma grande probabilidade de, em algum momento da evolução, apresentar um componente invasivo, um componente sólido. Então, se nós estamos falando de um paciente com boa performance e você já vê um crescimento desse vidro fosco, por que esperar essa lesão chegar a ter um componente invasivo e, eventualmente, perder a chance de fazer uma ressecção sublobar? Quando aparece um componente sólido, isso já representa um componente invasivo. Então, a gente pode estar diante de um minimamente invasivo e intervir antes de se transformar no adenocarcinoma invasivo e oferecer uma ressecção sublobar. É descrito na literatura também que os nódulos, existe uma correlação entre o risco de um adenocarcinoma invasivo relacionado ao tamanho do vidro fosco. Existem 2 tipos principais de cut-offs, de 1,5 e de 2 centímetros, mas a persistência de uma lesão em vidro fosco com mais de 2 centímetros, você tem um alto risco de desenvolvimento de um adenocarcinoma invasivo. Então, por isso é que naquele caso, mesmo com uma tomografia precoce com 3 meses, foi indicada a cirurgia. E também quando o paciente tem uma lesão em vidro fosco com menos de 50%, a gente também pode estar diante de uma situação onde a gente pode poupar de uma cirurgia maior, como uma lobectomia. O que é que eu concluo que é importante a gente ter em mente? Primeiro, que a principal ferramenta para a gente tomar uma decisão é o conhecimento da história natural da doença.
certo? Saber que existe um tempo de evolução, que a gente tem que, muitas vezes, respeitar e evitar condutas precipitadas que possam ser desnecessárias, como uma cirurgia muito precoce, como foram naqueles 2 primeiros casos. Além disso, a apresentação radiológica, ter o radiologista muito próximo para nos ajudar, principalmente na interpretação do que é o componente sólido. Existem divergências, sim, entre profissionais, a gente vê isso no nosso dia a dia, o que é realmente, se aquilo é um componente sólido, se é um vaso, se é colapso alveolar, se é algum outro tipo de manifestação, então é importante. A gente tem que saber que existe tempo suficiente para tomar essa decisão. E talvez o principal desafio que nós temos no nosso dia a dia é realmente controlar, eventualmente, a ansiedade do paciente, a ansiedade do médico assistente, porque a gente tem tempo para isso. Não é uma doença que progride e dissemina em pouco tempo, então a gente pode sim usar esse tempo a nosso favor e para refinar o diagnóstico e determinar a melhor conduta. A indicação e o tipo de cirurgia tem que ser compatível com a agressividade da doença. Então, a gente tem que se esforçar, sim, para fazer uma cirurgia que seja oncologicamente curativa, mas que, ao mesmo tempo, seja de baixo risco. Você tem que ter recursos para fazer uma cirurgia de baixo risco, e aí entram as técnicas minimamente invasivas, e, preferencialmente, fazer uma cirurgia que poupe pulmão, poupe parênquima pulmonar, até porque nós sabemos que esses pacientes estão em alto risco de ter um segundo primário em algum momento. Isso aqui é super importante. A decisão deve ser preferencialmente multidisciplinar, certo? Ouvindo as opiniões. Eu acho que é muito importante nessa situação a opinião do pneumologista, às vezes, e do radiologista, em nos chamar a atenção para eventuais alterações inflamatórias, como foi, inclusive, nos 2 primeiros casos que eu mostrei, mas temos que apresentar as informações ao paciente, porque essa é uma decisão compartilhada também. Então, o paciente sabe das informações e ele também nos ajuda a tomar essa decisão. Então é isso. Obrigado.